crianças dos quartos anos. Neste vídeo, eu vou explicar para vocês a atividade 2 do livro Trilhas de Aprendizagem do quarto ano, na parte de língua portuguesa, da página 33 em diante. Então, nós vamos estudar nesta atividade adjetivos e caracterização de personagens. Quando nós lemos a história do Ganso de Ouro, nós podemos perceber que os autores dos irmãos Grimm, eles davam características para os personagens. Então, olha só aqui, ó, quando os autores constroem os seus contos, atribuem muitas características físicas do corpo e psicológicas do jeito de ser aos personagens que vão atuar ao longo do enredo. Para atribuir características, geralmente, são utilizados adjetivos. Lembra esta palavrinha que nós já estudamos? O que é adjetivo? Adjetivos são palavras que dão qualidades que caracterizam de forma positiva ou negativa os personagens dentro da história. Então, olha só, as principais características do João Bocó, no conto Ganso de Ouro. Ó. Ele era bocó, tolo e atrapalhado. Essas palavras são adjetivos e elas caracterizam o João Bocó num sentido negativo. O narrador, que é quem conta a história, no caso da história do Ganso de Ouro, os irmãos Grimm, ele fica o tempo todo atribuindo ao personagem esses significados. Ele também deu outras características ou adjetivos para outros personagens aqui. O homem, velhinho, o padre era nervoso, a princesa era séria. Então, partindo disso, recapitulando o conto do Ganso de Ouro, nós vamos estudar agora no conto da Chapeuzinho Vermelho, que a gente já conhece muito bem, né? Eu pus até um vermelhinho aqui, ó, que é para combinar com o conto. Então, nós vamos trabalhar esta questão dos adjetivos. Vamos pensar nos adjetivos dos personagens deste conto tradicional infantil que é conhecido no mundo todo. No outro vídeo, eu já li o texto para vocês, para que vocês também depois lessem sozinhos, né? E nós vamos agora para os exercícios, que são muito fáceis de fazer, aqui a partir da página 36, tá bom? São muito simples também. Então, vocês vão reler o conto. Eu mandei o vídeo para vocês, lendo o conto, que eu acho legal vocês ouvirem alguém lendo, mas é importante, antes de começar a fazer a lição, que você leia o texto sozinho também. Eu leio o texto para vocês, para ajudar principalmente aquelas crianças que ainda têm dificuldade de leitura, e às vezes não tem ninguém em casa para ajudá-la no momento de fazer a lição. E também porque é muito bom a gente ouvir alguém lendo para a gente, né? Mas isso não isenta vocês de fazerem a leitura de vocês sozinhos. Então, vocês vão reler o conto e vocês vão escrever aqui nesses espaços adjetivos que caracterizem, que dê qualidades. Essas podem ser positivas ou negativas. As seguintes palavras: menina. Então, sempre é importante retomar ao texto, retoma o texto. Vamos voltar lá em cima. O que os autores falam da menina? Então, a gente vai retomar lá na primeira parte do texto, que é onde ela é apresentada. Olha as características da menina: linda, alegre, amada. Então, essas são as características da menina, que são dadas na introdução do texto. Vamos voltar lá para o exercício. Então, vocês vão fazer esse exercício. Eu leio aqui, eu volto e eu procuro partes do texto que me ajudem a fazer a resposta. E isso não quer, professor, tem que copiar tudo do texto, não é isso? Você tem que colocar aquilo que é pertinente à pergunta. E para isso, eu preciso resgatar no texto, mesmo que eu escreva do meu jeito. Então, o chapéu. Se vocês forem ler lá, o chapéu, as características dele, ele era feito de quê? De pano, de cetim, de papel, ele era de veludo, tinha uma cor própria. Que cor que era esse chapéu? Será que ele era bonito ou feio? Aí vem a palavra criatura.
Provavelmente esta palavra refere-se ao lobo, né? Como era o lobo? Quais são as características dele? As flores que o lobo pediu para Chapeuzinho ir colher, como é que elas eram? Vocês vão colocar característica 1, característica 2 e característica 3, ok? Das orelhas, como é que eram as orelhas do lobo lá se fingindo de vovó? E as mãos, e a boca, e as pedras que a Chapeuzinho depois colocou dentro da barriga dele, quando ele teve a barriga cortada e não acordou. E ela colocou lá, será que a pedra era pequenininha, levinha? Não, né? E a lição que a Chapeuzinho aprendeu? Era uma lição útil ou inútil? Foi uma boa lição? Uma lição ruim? Foi uma lição assustadora? Né? Aí é com vocês. E olha aqui, gente, que fofinho essa parte da nossa atividade. Vocês vão escrever 5 características, isto é, 5 adjetivos para atribuir para o lobo. Então, quando vai, ele é mau, professor. É bom pensar em mal com L ou mal com U, vamos lembrar? Mal com U é o contrário de bom. E mal com L é o contrário de bem. Então, a gente vai usar mal com U, que é o contrário de bom. Então, ele era mau, ele era inteligente, ele era astuto, ele era malvado, ele era peludo, ele era bonito, ele era feio. Aí é com vocês, tá bom? Olha aqui a nossa lindinha, Chapeuzinho Vermelho. Aí a gente vai atribuir características. Gente, ó, importante, tá? Essas características podem ser físicas. Bonito, feio, alto, baixo, cabeludo, peludo, né? Que são características físicas. Ou elas podem ser características psicológicas. Bom, mal. Por exemplo, a Chapeuzinho inteligente, né? A Chapeuzinho, ela era meio ingênua, né? Ela mesma deu o endereço da vovó para o nome. Então, vocês vão colocar características físicas e características psicológicas, que são aquelas que a gente não vê na aparência, mas que a gente, de conhecer o personagem, sabe que ele é astuto, que ele é inocente, que é ingênuo, que é esperto ou pouco esperto, com vocês. E depois 5 características do caçador. Então, o caçador, vocês podem colocar lá, né, o que ele era. Características físicas, né, alto, forte, psicológicas, corajoso, né, heróico, é com vocês. E, por último, as características da vovozinha. A vovozinha era velhinha, delicada, aí é com vocês, tá? Característica física e característica psicológica para ajudar, tá bom?